Começa agora o programa Viagem Musical. Sua viagem pela música e pelo mundo. Afivele o cinto, aumente o som do seu rádio, pois vamos decolar. Viagem Musical. Boa noite, está começando o programa Viagem Musical aqui na Rádio Senac. Eu sou Douglas Calai, ao meu lado está o Vinícius Brito e Lúcia Helena. Boa noite, queridos ouvintes, boa noite Douglas, boa noite Vinícius. Ótima noite Lúcia, Douglas, a todos os ouvintes da Rádio Senac nessa noite de sexta-feira, dia 10 de novembro de 2017. Bora viajar? Vamos viajar um pouco. Nosso programa vai trazer algumas músicas, alguns destinos do mundo e também muitas curiosidades a respeito dessas localidades. Você que está acompanhando a nossa programação, se prepara, pois será uma grande viagem. E hoje vamos começar com um grande sucesso e falando aí de Nova York, né? Sucesso do Frank Sinatra, New York, New York. A canção é composta aí por John Kander e Fred Abbey no ano de 1977. No mesmo ano foi tema do filme com o mesmo nome, New York, New York, do ator Robert De Niro. Isso mesmo, no início essa música ela foi interpretada por Liza Minnelli, mas ela alcançou o mundo num álbum de Frank Sinatra no ano de 1980. Teve algumas adaptações no arranjo também, mas hoje esse hit é conhecido em todas as partes do planeta. Um fato curioso, Vinícius, é que essa música ela foi cantada durante a abertura dos Jogos Olímpicos aí de 1984 em Los Angeles, acompanhada por 24 pianos. Fato curioso também, né? Essa música ela teve várias adaptações no seu arranjo, nós conhecemos ela, claro, pela voz do Frank Sinatra, a voz indescritível, né? A voz sensacional dele. Belíssima voz do Frank ótimo Sinatra. Cantor, não é verdade, Lúcia? Vamos então ouvir aí a música New York, New York, Frank Sinatra. Start spreading the news. I'm leaving today. Tem algumas curiosidades sobre Nova York, sabe, Vinícius? Quais curiosidades, Lúcia? Nova York, DK, foi capital dos Estados Unidos por 5 anos, antes de Washington. Durante os anos de 1785 a 1790, a capital era Nova York. Depois foi Filadélfia, em 1791, e finalmente Washington, em 1800. Você sabe que tem mais de 40 mil vendedores de comida de rua e mais de 20 mil outros vendedores de rua mesmo, até no Central Park? Nossa. Você já provou o cachorro-quente de carrocinha do Central Park, Vinícius? Ainda não, mas com certeza tenho vontade de provar, Lúcia. Deve ser muito bom, né? Deve ser muito bom. Com certeza. Tanto que a gente vê nos filmes, não é? Comer na rua, aparece em todos os filmes de Hollywood e é uma delícia, né? Os encontros românticos acontecem nas barraquinhas de comida, muito gostoso. Mais de 2,5 milhões de pessoas que residem em Nova York nasceram fora dos Estados Unidos. 1/3 da população da cidade. É muita gente, né? Bastante muita gente, hein, Lúcia? Devido a essa grande quantidade de imigrantes, metade da população de Nova York fala outra língua, além do inglês. Legal isso, né? Muito interessante. Nova York ela traz muitas culturas, né, de diferentes localidades. Uma metrópole como Nova York, ela traz muita cultura para os Estados Unidos também. Um destino muito interessante para a gente conhecer. Uma linda cidade, uma cidade cinematográfica, né? É a maior cidade dos Estados Unidos. Tem 8,5 milhões de habitantes. Viagem Musical. Vamos agora com um grande sucesso, São Salvador, de Dorival Caymmi. A música foi composta por Dorival Caymmi. Ela fala de uma Bahia que acolhe a todos. Terra do branco, do mulato, a terra do preto e do doutor, como diz aí no verso, né? Bahia, terra de São Salvador, né? Salvador é um dos destinos mais visitados no Nordeste, né? Conhecido pelo Carnaval no Brasil. Carnaval é uma época que todos os brasileiros buscam, né? Os que têm a oportunidade de buscar o Nordeste. E um destino muito bonito, muito conhecido do nosso Nordeste brasileiro pelas praias, pelos pontos turísticos que a cidade oferece. E Vinícius, você sabia que o Dorival Caymmi, ele compôs essa música, ele estava deitado em uma rede olhando para o mar.
Imagina que cena, que visão maravilhosa. Que oportunidade. Dorival Caymmi poder escrever uma música deitado na rede, olhando pra praia. Todo mundo gostaria de ter uma vista dessa, uma vista sensacional, numa praia em Salvador pela rede. Olha, Dorival Caymmi para Salvador é algo assim inenarrável, não é? Porque as músicas, não só essa, mas todas as músicas que o Dorival Caymmi e toda a família Caymmi gravaram são assim verdadeiras pérolas na nossa musicografia brasileira, não é? Sim. Eu amo de paixão. São grandes marcos, na verdade. Amo de paixão Dorival Caymmi, família Caymmi e São Salvador. Vamos escutar então São Salvador de Dorival Caymmi. São Salvador, Bahia de São Salvador, a terra do nosso Senhor, pedaço de terra que é meu. São Salvador, Bahia de São Salvador, a terra do branco. Dorival Caymmi, São Salvador, um grande sucesso desse músico, desse compositor. Lúcia, para quem quer conhecer a cidade de Salvador, quais as curiosidades dos locais que a pessoa pode viajar por lá? Olha, Vinícius, as curiosidades de Salvador, o mercado modelo, por exemplo, que é um dos principais atrativos turísticos da cidade, você sabia que ele abrigava escravos vindos da África? Tem um local, sabia, Vinícius? Não sabia. Então, muito legal. Você pode visitar, embaixo do mercado modelo tem um porão, que é justamente aonde ficavam os escravos que vinham da África. Nossa. E aguardavam antes de ser leiloados. Uma ótima oportunidade de conhecer um pouco mais da cultura do Brasil, Com certeza. E o elevador Lacerda, ele foi inaugurado em 1873, Vinícius. Foi o primeiro elevador do Brasil e o mais alto do mundo na época da sua construção. Nossa. Sabia, DK? E Salvador é uma cidade que tem o lado muito religioso também, né, Lúcia? Com É uma cidade certeza, muito religiosa. com certeza. Muito bonito. Foi a primeira capital do Brasil. De 1500, falamos de Nova York, que foi a primeira capital dos Estados Unidos. Salvador foi a primeira capital do Brasil de 1549 até 1763. Ela foi moradia dos imperadores e da corte real. Ponto turístico e muito importante também na história do nosso Brasil. São Salvador, música de Dorival Caymmi. Viagem musical. E passando de Salvador, vamos fazer uma viagem para Paris. Frank Sinatra com a música I Love Paris. A música que foi composta por Cole Porter em 1953 para o musical Can-Can, que foi para o cinema no ano de 1960 com a atuação de Frank Sinatra e dirigido por Walter Lang. Certo, música muito importante. Paris, um destino muito conhecido por todos. Um ótimo local para as pessoas poderem viajar, mas também com bastante alternativa para as pessoas que querem conhecer a Europa, não é verdade? Paris é a terra dos apaixonados. Paris Você namorar em Paris é muito gostoso, muito, muito, muito. Eu amo Paris, eu como Frank Sinatra, eu amo Paris. Lúcia, mas para quem ama Paris, uma grande dica na busca da viagem é a CVC, não é verdade? Ah, com certeza. Sempre que eu vou viajar, seja para Paris, seja para Salvador, seja para Nova York, para onde for, no Brasil ou no mundo, eu vou com a CVC. A CVC tem pacotes que estão assim montadinhos, Vinícius, na medida certa. Tem guias falando a nossa língua lá fora. Você não se preocupa com isso, não precisa falar francês, não precisa falar inglês. Os guias falam a nossa língua e tá tudo montadinho, né? Porque a CVC é a CVC, ela sabe o que com faz, certeza, né, Lúcia. Vinícius? CVC tá sempre com você e cabe no bolso, porque eles parcelam a viagem em quantas vezes forem necessárias. Facilidade de pagamento da CVC é um dos seus grandes diferenciais. Daí o recado da Lúcia da CVC. Vamos para um break comercial, nós voltamos já. Você está ouvindo A música já foi em disco, CD, agora é digital, mas as pessoas continuam dançando. Os livros eram escritos à mão, máquinas e agora teclados, mas ler é ainda a melhor forma de soltar a imaginação.
E o banco era só na agência, agora está em todo lugar. Porque inovando, a gente oferece soluções para quem quer agilidade, para quem quer facilidade e para quem busca segurança. Banco do Brasil, o Banco do Brasil. Você está ouvindo Viagem Musical. Viagem Musical está de volta agora direto de Paris, na Europa. Isso, Tem muitas, desculpa te cortar, DK, mas é que tem tanta curiosidade sobre Paris. A Torre Eiffel, ela foi construída para a Exposição Universal de 1889 como uma estrutura temporária, sabia? Você já imaginou Paris sem a Torre Eiffel? Nossa, não tem como imaginar, né, Lúcia? Não, mas ela marco. era para ser demolida. A utilidade, ela permaneceu simplesmente porque havia uma antena de transmissão de rádio que foi instalada na torre e fez com que essa permanência, né, da torre fosse repensada. Graças a Deus que a Torre Eiffel está lá até hoje, não? Ia perder o encanto, né? Já pensou? Cidade mágica de Paris sem um dos marcos mundiais que é a Torre Eiffel, a gente não consegue imaginar. Exatamente. Vamos ouvir então agora I Love Paris, música de 1953. I love Paris in the springtime. I love Paris in the fall. I love Paris in the winter when it drizzles. I love Paris in the summer when it sizzles. I love Paris every moment of the year. Lá em Paris, como as lojas, muitos restaurantes ficam fechados no domingo ou segunda-feira. Por isso é importante se informar com antecedência para saber se o local que você pretende visitar está aberto. É comum os estabelecimentos fecharem durante o mês de agosto, ou parte dele, que corresponde ao período de férias dos parisienses. Então, olha lá, se programa para viajar, tá? Sim, um ótimo local para você viajar. Fica a dica sobre Paris, esse destino mágico na Europa, a cidade romântica, onde muitos casais têm o sonho de conhecer. Nossa viagem continua. Viagem Musical. Atenção, senhores ouvintes. É hora da entrevista em viagem. Estamos aqui com a entrevista agora com Fernando Bonizio. Ele é coordenador do Programa de Turismo Industrial na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo da cidade de São Bernardo do Campo. Boa noite, Fernando. Boa noite, Deca. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Fernando. Vamos começar aqui a nossa entrevista, então. Lúcia. Deixa eu perguntar uma coisa para ele. Eu escutei falar que São Bernardo é a capital brasileira do turismo industrial. É isso mesmo, Fernando? É isso mesmo. Explica pra gente. Sim, com certeza. São Bernardo hoje é a capital brasileira do turismo industrial. Acabamos de sediar agora o 2º Congresso Brasileiro de Turismo Industrial, onde recebemos cerca de 500 pessoas aqui na cidade, na sede do Senac em São Bernardo. Olha que bacana! Pessoas de 41 cidades, né, que vieram até aqui para conhecer esse projeto de turismo industrial encabeçado por São Bernardo e que nós tivemos a oportunidade também de receber várias empresas, né, entre elas a própria Chocolates Garoto, a Nestlé, empresas grandes, multinacionais, que vieram aqui compartilhar sua experiência e tomar conhecimento do nosso programa de turismo industrial. E o que é o turismo industrial? Você entra em uma indústria para conhecer, é isso? O turismo industrial que a gente aplica aqui em São Bernardo, na verdade, ele propicia a pessoas, as empresas abrem as portas, né, para as pessoas conhecerem a estrutura das unidades produtivas, ou seja, como são as empresas, a tecnologia empregada e a forma de produzir, né? Então, por exemplo, a gente tem 2 multinacionais que fabricam ônibus e caminhões, e cada uma fabrica de um jeito. E dá para ver a fabricação? Dá para entrar lá dentro, dirigir, Fernando? Sim, o turismo industrial nosso é de experiência, né? Então a gente tem, por exemplo, uma empresa que a pessoa entra numa câmara frigorífica a menos 25 graus. Uau! Nós temos uma outra empresa que faz vidros e a pessoa tem a oportunidade de chegar perto do forno e ficar numa temperatura de mais ou menos 50 graus e ver o vidro sendo cortado a 1500. Nós temos uma empresa também que fabrica caminhões que permite
que a pessoa conduz um caminhão na pista de testes. Então é um turismo de Nossa. experiência. Viu só, DK? Já pensou você dirigindo caminhão? Nossa, nem consigo imaginar, viu? Dirigir caminhão não é fácil, né? Oportunidade muito interessante, né, de conhecer esses processos que todos têm a curiosidade, né, de saber como funciona, como que acontecem as coisas, na verdade. Fernando, você já foi comissário de bordo na VASP. Você viajou muito. Qual a cidade que você mais gostou? Qual mais marcante para você? E sabe o que eu queria saber? Já que você foi comissário por tanto tempo, tem alguma história pitoresca que você possa contar pra gente? Sim, a cidade que eu mais gostei, até pelo fato de ter passado 6 meses por 2 vezes, ou seja, 1 ano da minha vida morando, foi Los Angeles, né? Porque pela legislação nossa a gente não consegue fazer um voo para o Japão ou para a Coreia, direto, né? E então a gente fica baseado, esse é o nome que usa, um baseamento, né? Baseado lá em Los Angeles durante 6 meses e aí faz o voo só Los Angeles-Coreia, o voo Los Angeles-Japão. Pitoresca várias, mas uma que me chama atenção é os trotes, né? Os famosos trotes da aviação. Uma vez uma aeromoça, né, que tinha acabado de entrar, nós aqui no Brasil mesmo, era um bate-volta Araguaína, Palmas, e estava muito calor, como sempre, lá na região norte, né? E nós pedimos para ela se ela podia descer para comprar um sorvete. E ela foi, nesse meio tempo, a gente ia voltar depois, era um bate-volta. Quando ela estava voltando, o avião começou a taxiar e nós decolamos e ela com os sorvetes para toda a tripulação na mão, né? Ai, que sacanagem, Fernando! Uma história muito interessante. Estivemos aqui com o Fernando, muito obrigado pela entrevista. Fernando, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar as suas experiências, o seu conhecimento com a gente. Obrigado a vocês pela oportunidade. Muito obrigada, Muito obrigado, Fernando. Nossa viagem musical volta em instantes. Viagem musical. Você está ouvindo Viagem Musical. Bom dia, em que posso ajudar? Oi, eu assinei a TV de vocês e queria saber se tem como reservar e gravar os meus programas favoritos. Esse recurso eu vou ficar devendo pro senhor. E o guia eletrônico de programação? Vou ficar devendo, senhor. Autocensura? Vou ficar devendo. Tá. Outra coisa, sabe a fatura desse mês? Sim, senhor. Vou ficar devendo, tá? Mas senhor... TV é equipamento 100% digital sem custo. Ligue 4004 1111 e assine Sky. 4004 1111. Sky, TV é isso. Você está ouvindo Viagem Musical. Estamos de volta aqui com Viagem Musical. E agora vamos com um grande sucesso do Tom Jobim, o Samba do Avião. Uma música aí que foi composta por ele mesmo, Antônio Carlos Jobim, no ano de 1962. Foi inspirada e composta nos inúmeros passeios que Jobim fazia aí de Ipanema ao aeroporto Santos Dumont. Essa música ela foi escrita em 1962, mas ela foi gravada em primeiro lugar pelo grupo Os Cariocas. No ano seguinte, Tom Jobim a colocou no seu disco The Composer of Desafinado Plays da gravadora Verve. Essa música ela tem uma história interessante. Tom Jobim, alguns amigos, né, pessoas, relatavam que ele tinha muito medo de avião, de viajar de avião. Então, ele relatou nessa música a experiência que ele tinha em voltar para o seu Rio de Janeiro. A experiência que ele tinha quando ele chegava de volta na sua cidade. Você sabe, Vinícius e Lúcia, que essa música ela também foi tema de um filme italiano gravado no Brasil, Copacabana Palace. Legal. Tom Jobim e João Gilberto, além de cantar, eles também atuaram nesse filme. Muito interessante, Tom Jobim, né, Marcos, Vinícius de Moraes, compositores do Brasil nos anos 60 que são ícones na música mundial, né, músicas conhecidas mundialmente. São músicas que nunca deixam de ser sucesso, né, até hoje todo mundo ouve, gosta muito, né, dessas músicas. Né? Hoje só tem fera no nosso programa, né, Frank Sinatra, Caymmi, Jobim. Sucesso. Vamos ouvir então Samba do Avião. Vejo o Rio de Janeiro, estou morrendo de saudade. Rio, teu Copacabana, Rio, você foi feito pra mim. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Esse samba é só porque Rio, eu gosto de você. Sabia que o significado de carioca
é Casa do Homem Branco. Legal isso, né? A gente fala e não sabe qual é o significado. O Rio de Janeiro, ele tem, olha só, uma super curiosidade do Rio. A Floresta da Tijuca, ela não é uma floresta natural, DK. Sim. Ela foi, o nosso imperador Dom Pedro II, no século XIX, ele mandou restaurar, fazer um reflorestamento para restaurar uma área que havia sido destruída pelas plantações de café. Isso para evitar a erosão nos morros, sabe que lá tem muito morro, né? Nos morros Sim, que sim. cercavam a cidade. A Floresta da Tijuca tem 33 quilômetros quadrados e é considerada a maior floresta do mundo. Olha só que legal, em área urbana, né? A maior floresta do mundo em área urbana. Lá dentro da Floresta da Tijuca tem alguns atrativos turísticos, por exemplo, o Jardim Botânico, o Parque Lage e o próprio Corcovado. Deve ser muito bonito, hein, Lúcia? Deu até vontade de conhecer agora. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Uma das muitas belezas que o Rio de Janeiro nos oferece. Viagem musical. Notícias em viagem. Falando em viagens, né? O Caribe, um dos destinos mais procurados no mundo, grande sonho de muitas pessoas em conhecer, tem a temporada de furacões. Ela chegou devastadora em 2017. Os furacões Irma, Maria e José causaram inúmeros estragos, como nós vimos na televisão e na internet, tanto em ilhas caribenhas quanto na Flórida. E a época de chuvas e furacões só termina em novembro. Especialmente os furacões Irma e Maria mudaram a vida das pessoas na ilha do Caribe. Passando logo após o outro, algumas ilhas que tiveram a sorte de não serem atingidas pelo Irma se dobraram diante do Maria. Mas, mesmo com um quadro, né, no caso, preocupante, né, da trajetória desses furacões, não sabe muito bem quanto tempo alguns destinos turísticos levarão para ficarem 100% novamente. Segundo a Organização do Turismo do Caribe, formada por pelo menos 30 territórios caribenhos, quase 70% das ilhas não foram afetadas e seguem com 75% dos hotéis abertos ao turismo. É importante, né, DK, salientar que alguns principais destinos do Caribe estão intactos. Aruba, por exemplo, Cancún, não foram afetados pelos furacões e as pessoas não têm essa noção e não têm esse conhecimento. Exatamente. Para quem está planejando fazer uma viagem para um desses locais, pode tranquilo. Pode tranquilamente para Aruba, pode tranquilamente para Cancún, que não teve furacão nenhum ali. Isso. Além desses locais que a Lúcia falou, Curaçao, Cartagena e San Andrés também estão fora dessa zona dos furacões, portanto eles não foram atingidos. Curaçao, Vinícius. Curaçao. Já estive lá. Curaçao, delicioso, muito gostoso. Sim, a Jamaica e as Ilhas Caimã também. Locais que ainda podem ser visitados mesmo com essa temporada de furacões. Exatamente. Viagem musical. Agenda em viagem. Lúcia, Vinícius, você sabia que o bairro do Bexiga serviu de inspiração para a obra musical de Adoniran Barbosa? Grande Adoniran. Sim. O passeio faz um tour por lugares encantadores. Isso vai acontecer aí no dia 18/11, a partir das 8 horas da manhã, no Sesc Osasco. O Museu do Bexiga são os locais aí onde vai ser feito esse passeio com guia turístico, né? Vai ser pelo Museu do Bexiga, a Igreja Nossa Senhora da Quirupita, festa da Quirupita, que é uma delícia. Passear pelas ruas do Bexiga é muito gostoso, além das cantinas deliciosas que tem lá, né? Isso, Casarão de Dona Iaiá, uma breve caminhada pelo conjunto de ruas da Vila Itororó, marco da história do compositor e símbolo do bairro. Adoniran Barbosa, não tem como falar de São Paulo e não lembrar dele, né? E para quem está querendo fazer essa visita... Já tô ligando agora, já vou fazer minha inscrição. Sesc, qual é o Sesc? Sesc Osasco. Sesc Osasco, dia 18 de novembro, às 8 horas da manhã. Bora lá? Quem é credenciado do Sesc paga apenas R$60. Os outros pagam o valor de R$90. Mas tá incluso o almoço, né, DK? Sim, tá incluso o almoço. Ah, então vale a pena. Preço bom aí, justo para quem quer fazer um passeio aí excelente, né? Super gostoso. Super bom. Viagem musical. Ah, gente, chegou ao fim. Eu adoro tanto esse nosso programa. É tão gostoso viajar pelas músicas e pelos destinos do Brasil e do mundo, não é? Estamos chegando no fim. Eu gostaria aqui de deixar um grande abraço a todo mundo que nos acompanhou aqui neste programa.
todos que estão conectados aí, nos escutando, inclusive até mesmo fora do Brasil, né, em outros países aí, que a gente está recebendo mensagens aqui da França, da Suécia, o pessoal da Itália. Que legal, a gente tem muitos ouvintes, ai que gostoso. Viagem musical pelo mundo, pelo Brasil e pelo mundo, realmente. Estamos viajando não só pelo Brasil, mas pelo mundo, né? Um grande abraço a todos aí, pessoal. Obrigada à equipe técnica que nos ajudou bastante aqui hoje, não é? Comandando esse programa, Eduardo Moraes, Rafael, obrigada Léo Lucas, muito obrigada a todos. Muito obrigado a todos os professores também, né, os docentes do nosso curso de locução. Uma ótima noite a você, ouvinte, aqui pelo Senac, pela internet, pelos celulares. Muito obrigado a todos vocês. Obrigada também ao Fabrício, ao Fernando, que esteve aqui conosco e gentilmente nos esclareceu sobre o turismo industrial. Uma boa noite, muito obrigado a todos aí que fizeram acontecer este programa. Nossa viagem musical termina por aqui. Iremos pousar e amanhã estaremos de volta. Viagem musical. Viagem musical. Viagem musical.